Qual era o poder que, no dia da invasão do Palácio de Inverno na Rússia, tinha o Partido Bolchevique? Ele dominava os soviéticos. O que eram os soviéticos? Eram comunidades rurais, administrações rurais, como a do MST. Eles tinham isso. E tinham um pedacinho do exército que estava descontente por causa da derrota na Primeira Guerra, estava voltando para casa, né? Desiludido, revoltado do governo. Era isso que o Partido Comunista tinha. O Partido Comunista não tinha um cargo público, não dominava uma delegacia de bairro, não dominava uma escritório arrecadador de imposto, nada. Quando você vai ver no Brasil, eles dominaram toda a administração federal. Então, eles têm os sovietes, que é exatamente o MST, eles têm uma boa parte do exército, não vamos nos enganar, porque durante 40 anos estiveram fazendo infiltração nas academias militares e isso acaba funcionando. E tem toda a administração federal, uma boa parte das administrações estaduais. E tudo isso apoiado num esquema exterior que congrega no Foro São Paulo 200 partidos e outras organizações, sem contar o apoio da mídia internacional, o apoio que tem nos organismos internacionais, etc. Tudo isso é o esquema que domina o Brasil. Domina contra a vontade da população. Então, o que nós temos hoje é assim, 80% da população contra um esquema de poder como nunca se viu no mundo. Pensar bem. Veja todos os casos em que o movimento revolucionário tomou o poder, pergunta o que ele tinha na mão antes. Pergunta assim, o que os nazistas tinham na mão quando eles tomaram o poder? Eles não tinham nada. Né? Eles tinham um pedacinho assim das Forças Armadas, tinham lá os grupos militantes, agitador, era isso, era tudo que eles tinham. O que o Mussolini tinha quando tomou o poder na Itália? Também a mesma coisa. Agora, o que essa turma do PT e das Farc e do Foro São Paulo tem no Brasil? Toda a administração, gente. Né? Então, isso quer dizer que a inépcia, a preguiça, né, do pessoal conservador, direitista, etc., deixou que isso chegasse longe demais. Apesar de eu estar advertindo, gritando e implorando desde o começo da década de 90. Não adiantou absolutamente nada. Então, a própria culpa que esse pessoal acumula nessa sua omissão os enfraquece mais ainda perante a situação atual. Então, e aí é a situação a que nós chegamos hoje. Nós temos um povo todo sem meios de ação. O único meio de ação que o nosso povo tem é ir para a rua berrar, e ele está fazendo isso. Você não tem um partido que esteja a favor deles, a não ser o partidinho do Bolsonaro, que fundaram agora para isso. Você não tem um jornal diário, você não tem uma estação de televisão, você não tem uma universidade, nada. Todo o establishment em cima é partidário do Foro de São Paulo, do tucanopetismo. Então, esta é a situação na qual estamos vivendo. E isso é uma situação nitidamente revolucionária, onde nada das estruturas de poder pode ser conservado sem estrangular o povo completamente, e o povo não pode subir sem derrubar tudo isso. Esta é a situação. Em 2015, eu já disse, essas passeatas, elas são o momento culminante da Revolução Brasileira. E o que é a Revolução Brasileira? É o permanente esforço do povo para derrubar o estamento burocrático, quer dizer, essa elite mandante, e ter voz ativa na decisão do nosso destino. É novamente o que o povo está querendo. Só que, podemos dizer, nunca o esquema opressivo foi tão forte e nunca o povo foi tão forte. Esta é a situação. O que vai dar em seguida, não sei, mas em grande parte depende de vocês. Tá? É isso aí. Muito obrigado.